Olá, bem-vindos a mais um mergulho. Hoje o foco é, um tema que as fontes chamam de coração da fé cristã, a ressurreição. Exato. A gente tem aqui uma análise teológica, exegética bem densa. E a nossa missão é tentar destilar o significado, a importância desse conceito, né? Isso. Começando pela definição base que as fontes trazem. Que é a restauração da vida juntamente com a plenitude do ser e da personalidade, subsequentemente à morte. Então não é só voltar a ter batimento cardíaco, né? É algo completo. É voltar por inteiro. E olha que interessante, as fontes dizem que, embora fique super claro no Novo Testamento, as raízes já estão lá no Antigo. Falam do ruach hebraico, o sopro de Deus, certo? Exatamente. O ruach. É fascinante como as fontes conectam ele à força vital que vem de Deus. Sim. E como a saída dele significa a morte, mas o retorno dele, a renovação da vida. E tem aquela visão de Ezequiel, né, do Vale de Ossos Secos. Isso, Ezequiel 37, que é um exemplo muito poderoso. Assim, o foco principal ali é a restauração de Israel como nação. Certo, a nação. Mas o simbolismo é tão forte do ruach trazendo vida de volta aos ossos que aponta para algo mais. Talvez uma ressurreição mais literal, individual. E não ficou só nesse simbolismo, né? O Antigo Testamento avançou para promessas mais diretas. Sim, avançou. As fontes destacam algumas passagens-chave. Isaías, por exemplo. Ah, aquela tragará a morte para sempre. Essa mesmo. Isaías 25:8. E tem Daniel 12:2, que é bem explícito, né? Fala que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para a vida eterna, outros para Condenação. Exato. Isso já vai construindo uma base, uma expectativa forte de que a morte não é o fim definitivo. Uma vitória que o Novo Testamento vai concretizar. E aí a gente chega no Novo Testamento. E aqui parece que a ressurreição de Cristo vira o eixo de tudo. Totalmente. Tem aquela citação de 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Forte, né? É o pilar central mesmo. E a análise que temos aqui dá muita ênfase à natureza física da ressurreição de Jesus. Física? Como assim? As fontes detalham. Ele não era um fantasma, um espírito. Tinha um corpo real. Comeu, interagiu. Ah, as aparições para as testemunhas. Isso, centenas de testemunhas. São cruciais na argumentação das fontes. E essa ressurreição física é apresentada como a validação do sacrifício dele. Tipo, Deus aceitou. Entendi. E o título Prototocos, primogênito dentre os mortos. É Colossenses 1:18. As fontes explicam que não é no sentido de ser a primeira criatura de Deus, mas o pioneiro da ressurreição para a imortalidade. Ele foi o primeiro a passar por isso nesse novo sentido, garantindo que os que creem também passarão. Faz sentido. As fontes também falam de duas ressurreições gerais, né? Uma distinção. Como é isso? Sim, a análise detalha isso bem. A primeira ressurreição seria a dos justos. Na segunda vinda de Cristo. Exato. Como descrito em 1 Tessalonicenses. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro e os vivos são transformados, arrebatados. São os Macarioi. Macarioi? Os bem-aventurados, né? Isso, os felizes, os abençoados nesse destino final. E, em contraste, teria a segunda ressurreição. Que seria a dos ímpios. Sim, segundo Apocalipse 20, aconteceria depois dos 1000 anos. Eles ressuscitariam, mas para o juízo final, para a chamada segunda morte. Entendi. Essa distinção reforça a ideia de retribuição, né? Exatamente. Consequências das escolhas. E alguns termos gregos ajudam a gente a visualizar isso no dia a dia da fé, tipo baptismo. Sim, o batismo, baptisma. As fontes o usam como um símbolo poderoso dessa dinâmica. Morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida com Cristo. Romanos 6:4. Morrer e viver de novo, simbolicamente. Isso. E tem Apocalipse, a revelação. Se conecta à manifestação final de Cristo, quando tudo isso, incluindo a ressurreição dos justos, se completa. Tá. Então, juntando tudo isso, qual é o quadro geral que essas fontes pintam sobre a ressurreição? Não é só um evento no fim dos tempos. Não mesmo. O quadro geral é que a ressurreição é a garantia, a expressão máxima de
todo o plano de salvação. Ela conecta tudo. Como assim? Bom, as fontes ligam ela à justificação, à santificação, é o clímax da restauração da pessoa, liga-se à nova vida, que começa na conversão, que já é vista como uma ressurreição espiritual, né? Ah, tipo 2 Coríntios 5:17, nova criatura. Exatamente. Que vai culminar na ressurreição física. E representa a vitória final no grande conflito contra o mal. Fundamenta o juízo. Ou seja, não é isolada, é a confirmação de que o plano todo de Deus funciona. Então, para resumir o que a gente viu aqui, a ressurreição surge como essa garantia do plano de Deus para restaurar tudo, né? A esperança central de vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna, plena. Isso. E puxando aquela definição lá do começo, sobre a restauração da plenitude do ser e da personalidade. Uhum. Fica uma reflexão, né? Que aspectos dessa plenitude da nossa identidade, do nosso jeito de ser integral, a gente já pode, talvez, antecipar ou viver na experiência cristã hoje, mesmo antes do fim? Fica aí para a gente pensar.